Boa tarde, Canção Nova. E viva o Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Viva Corpus Christi. Se é para o corpo de Deus, pode ser mais forte. Aplauda Jesus. Quero saudar todos os amigos da Canção Nova, o Peter, a Bruna, o Ministério de Música. Uma alegria estarmos juntos esse acampamento de Corpus Christi. Quem está feliz de estar aqui na Canção Nova, diga eu. Que bom. Quem é a primeira vez que vem na Canção Nova? Levante a mão. Olha aí quantas pessoas. Uma salva de palmas a todos que vêm à Canção Nova. Diga para quem está do seu lado, só está começando. Quem trouxe a sua Bíblia, levante aí sua Bíblia. Vamos começar a usar a Sagrada Escritura. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amado irmão e irmã, hoje, no dia de Corpus Christi, dia do corpo de Deus, nós vamos ter a oportunidade de fazer meditações sobre um dos maiores mistérios da nossa fé. Por isso eu queria que o seu coração se inflamasse de amor a Jesus sacramentado. Já me recordo de que quando eu era adolescente, eu vinha aqui à Canção Nova. E este era um dos acampamentos que eu mais gostava de participar aqui. Então, com meus 13, 14 anos, aqui estava eu. Porque sabia que aqui eu iria encontrar pregações, orações, Santa Missa, e eu podia viver, de fato, de uma maneira muito forte, este acampamento de Corpus Christi. Então quero convidar você a mergulhar neste acampamento. O centro deste acampamento não é o Frei Gilson. O centro deste acampamento não são nenhum dos pregadores que vão subir aqui. O centro deste acampamento é Corpus Christi. Corpus Christi. Portanto, você vai aproveitar, e eu me recordo, e fico feliz, porque naquela capelinha que tem ali, bem pequenininha, na minha época, era 24 horas de adoração, em qualquer hora que eu chegasse, lá estava Jesus. Essa capela ficou fechada por um bom tempo, e ela retornou, ela está aberta de novo, 24 horas. Então você aproveite para adorar Jesus. Você aproveite, qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, você pode visitar Jesus que está naquela capelinha te esperando. Amém? O tema da minha pregação é a instituição da Eucaristia. Um Deus que se entrega. Diga comigo, um Deus que se entrega. Eu quero meditar com você que a todo momento o nosso Senhor entrega seu corpo para nós. Eu quero separar essa pregação em 4 tópicos. Primeiro, Deus entrega o seu corpo na encarnação. Segundo, Deus entrega seu corpo na paixão. Veja que a encarnação é a entrega de um corpo.
Na paixão, na cruz, também é a entrega de um corpo. Terceiro, na Eucaristia, é a entrega de um corpo. E para terminar essa pregação, eu quero falar que chegou então a nossa vez de também entregar o nosso corpo e a nossa alma para Ele. Amém? Você está pronto para isso? Diga comigo, fala comigo, Jesus. Nós vamos caminhar na Bíblia, nós vamos caminhar na palavra e Deus vai nos falar muito. Então já abra a sua Bíblia em João, capítulo 1. Evangelho de São João, capítulo 1. Evangelho de São João, capítulo 1. Então, primeira parte, nós vamos meditar que a primeira entrega do seu corpo a nós é na encarnação. 1 João, Evangelho de São João, de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 1, versículo 1. Diz o quê? Quero que você leia comigo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Então veja, aqui é Jesus, tá? Então agora, em vez de falar Verbo, vamos falar Jesus. Leia a sua Bíblia. No princípio era Jesus, e Jesus estava junto de Deus, e Jesus era Deus, Ele estava no princípio junto de Deus. Então vamos lá, primeira coisa que o João está dizendo: Jesus estava do lado do Pai, Jesus era Deus, Jesus é Deus, e Jesus estava com o Pai. Agora, João capítulo 1, versículo 14, o que está escrito aí? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Agora, em vez de falar Verbo, você vai falar Jesus de novo. Leia aí. E Jesus se fez carne e habitou. Aplaude essa palavra. Diga comigo bem forte: e Jesus se fez carne. Mais forte: e Jesus se fez carne. E habitou entre nós. Veja, a entrega de um corpo está acontecendo aqui. Jesus está entregando o seu próprio corpo, Ele está se fazendo carne, e o Verbo se fez carne, e o Verbo se fez corpo. Então entenda, Jesus não tinha corpo. Jesus estava com Deus, Jesus era Deus, Jesus não tinha corpo. Está havendo a entrega de um corpo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para dizer o quê? Que é aqui uma entrega. Ele está se entregando por mim, Ele está se entregando por você, amém? É tão verdade que é um corpo. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4. Gálatas. Para provar que é um corpo, Gálatas 4:4 escreve. Gálatas capítulo 4, versículo 4. O que está escrito aí? Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, que nasceu de uma mulher. Que nasceu de quem? De uma mulher. E nasceu submetido a uma lei,
a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. Então, para provar que é carne humana, Gálatas está dizendo o seguinte, a carta aos Gálatas está dizendo o seguinte: ele esteve dentro do ventre de Maria, ele nasceu de uma mulher. Amém? Diga obrigado, Jesus. E diga obrigado, Virgem Maria, porque carregaste em teu ventre a carne do meu Deus. Aplauda também a Virgem Maria. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Sendo ele de condição divina, olha o texto sagrado dizendo, ele era de condição divina. Não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas o que? Aniquilou-se. Eu quero que você repita comigo. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Diga comigo, e assemelhando-se aos homens. Então veja, meu irmão e minha irmã, o que está acontecendo? A entrega de um corpo. Deus está entregando o seu corpo para nós. Deus está entregando o seu corpo para a humanidade. E veja que foi preciso um aniquilamento. Ele era Deus, ele estava junto de Deus. Como nós começamos a ler a 1 João, capítulo 1 de São João. E aí, carta aos Filipenses está nos dizendo que para acontecer isso, precisou haver um aniquilamento. Deus se aniquila. Deus se humilha por ti. Deus se aniquila por nós, Deus se humilha por nós. Então a primeira coisa que nós vamos ter que começar a entender, a entrega do corpo do Filho de Deus para nós, é um aniquilamento de Deus, é um aniquilamento de Deus, é um esvaziamento de Deus. Então lá na frente nós vamos ver na Eucaristia, que também a Eucaristia é aniquilamento, que a Eucaristia também é humilhação, que a Eucaristia também é esvaziamento, porque é um Deus tão grande que agora se faz pão. É um Deus tão grande que se faz um de nós. Então a Eucaristia é o maior milagre de amor. A Eucaristia é humildade pura. A Eucaristia é esvaziamento. A Eucaristia é aniquilamento. É um Deus que se rebaixa. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo. 1 Timóteo. Primeira Timóteo capítulo 3, versículo 16. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Diga comigo. Sim. É tão sublime, unanimemente o proclamamos, o mistério da bondade divina. Diga bem forte, manifestado na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, anunciado aos povos, acreditado no mundo, exaltado na glória, manifestado na carne. Veja,
1 Timóteo está nos dizendo que este nosso Deus foi manifestado na carne. A entrega de um corpo. Irmãos e irmãs, nós não estamos falando de um Deus desencarnado. Nós não estamos falando de um Deus longe. Quando eu digo de um Deus encarnado, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que é um Deus perto. Eu estou dizendo que é um Deus perto, é um Deus humano, é um Deus que sabe a sua dor, é um Deus que conhece você, é um Deus que tem coração, é um Deus que tem sentimentos, é um Deus que sabe o que você passa, é um Deus perto, é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que nunca te deixou só. É o Emanuel, é o Deus conosco. Lucas capítulo 2, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 2, versículo 7. E deu à luz seu filho primogênito, e envolvendo-o em faixas, reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Esse Deus encarnado é real. É tão real que de fato nasceu. Foi envolvido em faixas e colocado num presépio. Nós não estamos falando de um Deus abstrato. Veja, aqui há a entrega de um corpo. Agora eu estou lendo o texto que narra o nascimento de um corpo. E deu à luz seu filho, e o colocou no presépio, e o envolveu em faixas. O corpo de Cristo começou a entrar na terra, sendo envolvido em faixas. Agora, para que Deus mandou o seu filho na carne? Para que Deus mandou o seu filho assumir a nossa carne? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 3. Romanos, capítulo 8, versículo 3. Repete comigo: o que era impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente, Deus o fez, enviando por causa do pecado o seu próprio filho, numa carne semelhante à do pecado, condenou o pecado na carne. Irmão, irmã, olha que texto extraordinário. Para que Deus enviou o seu filho na carne? Para que? Enviando o seu filho por causa do pecado. Está aqui a palavra de Deus dizendo, por causa do pecado. Então veja, o enviar de Deus na carne é para nos livrar de pecado, minha gente. Deus não veio aqui para ficar passeando no shopping com a gente, não. Deus não veio aqui para tomar banho de praia com a gente, não. Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar a cada um de nós dos nossos pecados. Foi para isso que Ele veio a esta terra. Se você entendeu, pode aplaudir mais forte. Então Ele veio por causa do pecado. Então Ele veio assumir a sua carne para tirar o seu pecado. Se nós depois formos ao texto bíblico da Santa Ceia, o que nós vamos ver lá? Este é o cálice do meu sangue para a remissão dos pecados. Sim ou não?
Então veja, a entrega do corpo de Deus não é para fazer festinha, não. A entrega do corpo de Deus é para que você seja salvo. Diga comigo, obrigado, Jesus. Então vamos, repita comigo de novo: enviado por causa do pecado, o seu próprio filho numa carne semelhante à do pecado. Agora diga bem forte: condenou o pecado na carne. Condenou o pecado na carne. Ele não veio para condenar você, ele veio para condenar o pecado. Então olha que lindo, ele não veio do céu para aparecer aqui no meio de nós e jogar na nossa cara: seu bando de pecadores, vocês estão condenados, vocês estão no inferno. Não, ele não veio para condenar a nós, ele veio para condenar o pecado e dizer: se vocês crerem em mim, eu livrarei vocês dos seus pecados. Meu Deus, a entrega do corpo de Deus é para a nossa conversão, é para a nossa salvação. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Diga comigo: e por isso convinha que ele se tornasse em tudo semelhante aos seus irmãos, para ser um pontífice compassivo e fiel no serviço de Deus, capaz de expiar os pecados do povo. Capaz de expiar os pecados do povo. Olha o que o texto sagrado está dizendo: que convinha que ele fosse igual a nós, para expiar os nossos pecados. Então você tem que tomar cuidado com esse Jesus que muitos anunciam por aí, que não fala de pecado. Tem uma galera aí agora anunciando um Jesus coach. Um Jesus que nunca vai falar de pecado. Um Jesus que nunca vai condenar pecado. Ei, Jesus não condena pessoas, mas Jesus condena pecados. Jesus veio para condenar pecado. Então não aceite esse Jesus coach. Convinha que ele fosse semelhante a nós, numa carne semelhante à nossa. Convinha. Porque assim ele ficou capaz de expiar os pecados do povo. Amém? Segue aí no Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Ele era igual a nós, menos no pecado. Agora vá para Hebreus capítulo 10, versículo 5. Hebreus capítulo 10, versículo 5. Eis porque ao entrar no mundo, Cristo diz, veja, ao entrar no mundo, Cristo diz: não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formastes o quê? Diga comigo. Diga comigo, eis porque ao entrar no mundo, Cristo diz. Então é Cristo que disse essa palavra que você vai dizer agora: não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formastes um corpo. Olha o que Jesus está falando. Jesus não tinha corpo, e por isso ele está dizendo: me formastes um corpo.
Me formastes um corpo. E para que me formastes um corpo? Continua lendo o texto. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam. Porque antigamente era o sacrifício de animais. E esses sacrifícios não te agradaram. Então eu disse: eis que venho, porque é de mim que está escrito no rolo do livro: venho, ó Deus, para fazer o quê? A tua vontade. Jesus está dizendo que veio para fazer a vontade do Pai, entregar o seu corpo para nós, em resgate para a nossa salvação. Vai em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Esse Deus que agora assumiu um corpo, o que ele é? Colossenses capítulo 1, versículo 15, o que está escrito aí? Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Esse Deus que agora a gente está vendo, ele é a imagem do Deus invisível. O Deus que ninguém poderia ver, o Deus que ninguém jamais viu. Agora nós estamos vendo que ele tem mãos, estamos vendo que ele tem pés, estamos vendo que ele tem rosto. O Deus que ninguém podia ver, agora nós estamos vendo. Até o ponto que Filipe um dia pergunta para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus disse o que para Filipe? Filipe, quem me viu, viu o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, versículo de 1 a 2. João, capítulo 1, versículo de 1 a 2. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, olha isso, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado, as vossas mãos têm apalpado no tocante ao verbo da vida. Olha o que São João está falando. Eu vi, é carne, eu vi, eu toquei. Veja, meus irmãos, eu estou querendo provar para vocês que um Deus foi manifestado na carne, porque a vida se manifestou, nós a temos visto. Damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna que estava no Pai, que se nos manifestou. A vida se manifestou, a carne do Filho de Deus se manifestou a nós. Amém? Levanta a tua mão bem alto e diga: a carne do Filho de Deus se manifestou a nós. Isso é maravilhoso, aleluia. Você já fica feliz com um netinho que nasce, meu filho. Você já fica feliz com uma criança que nasce, é verdade ou não é? Imagina quando o Filho de Deus na cidade de Belém apareceu neste mundo, o mundo inteiro se alegrou. 1 João capítulo 4, versículo 2. 1 João capítulo 4, versículo 2, diga comigo: nisto se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Olha o que São João está falando. Se você proclama que Jesus se encarnou, então você é de Deus. Porque naquela época havia muitos, e até os dias de hoje, que Jesus não é Deus, que Jesus não é Deus, que Jesus não é Deus. Isso foram heresias que a igreja teve que combater durante todo o tempo. E até os dias de hoje tem gente falando ainda isso aí. E aí São João está dizendo: se você proclama que Ele é Deus, que Ele se encarnou, o Espírito de Deus está sobre você. Amém? Aplauda essa graça.
Olha para quem está do seu lado e diga: você entendeu sim ou não, meu irmão? Diga para ele: Jesus se encarnou, se aniquilou por tua causa, para condenar o teu pecado, por amor a você. Ele se fez igual a você, para condenar o teu pecado. Diga para ele: seja eternamente grato por isso. E diga: é por isso que você está hoje na Canção Nova. Amém? Agora, nós vamos para o segundo tópico dessa pregação. Primeira entrega do seu corpo foi na encarnação. Segunda etapa da entrega do seu corpo foi aonde? Na paixão. Abra sua Bíblia em João capítulo 10. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Capítulo 10. Versículo 18. Evangelho de João, capítulo 18. Repete comigo: ninguém tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo, e tenho o poder de a dar, como tenho o poder de a reassumir. Tal é a ordem que eu recebi de meu Pai. Jesus nesse evangelho está dizendo o seguinte: ninguém tira minha vida, sou eu que a dou. Não é ninguém que está me matando, mas sou eu que estou entregando a minha vida. E com isso eu estou querendo dizer o quê? A morte de Cristo na cruz não é somente um assassinato. A morte de Cristo na cruz não é um assassinato de um inocente, porque também foi. Pessoas muito más assassinaram Jesus. Pilatos chegou a dizer: eu não vejo culpa neste homem. Só que Jesus está falando: ninguém tira a minha vida, sou eu que a dou. Até porque, se Jesus quisesse, ele fugiria, como tantas vezes ele fugiu. Diversas vezes quiseram matar Jesus, mas não tinha chegado a sua hora, então ele fugiu. Agora, ele está dizendo aqui: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Portanto, o que eu quero que você entenda? Cruz é entrega. E é a entrega de um corpo. Abra sua Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. O que está escrito? Pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. Veja, Pedro está dizendo: morto na carne, o justo pelos injustos. Abra sua Bíblia, Tito, carta de São Tito. Carta a Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Manifestou-se com efeito a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Veio para nos ensinar a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver neste mundo com toda a sobriedade, justiça e piedade, na expectativa da nossa esperança feliz, a aparição gloriosa de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se entregou por nós. Olha o que está dizendo aqui: que se entregou por. Então ele não foi morto, ele se entregou.
e se entregou por você. A encarnação é a entrega de um corpo. A cruz é a entrega de um corpo. Se entregou por nós a fim de quê? Diga comigo, que se entregou por nós. Diga forte, vocês estão tudo morrendo. Que se entregou por nós. A fim de nos resgatar de toda iniquidade. Nos purificar e nos constituir seu povo de predileção, zeloso na prática do bem. Aplauda essa palavra, que palavra poderosa. Ergue sua mão direita, eu quero que você repita isso de novo. Ele se entregou por mim, a fim de me resgatar de toda iniquidade, me purificar e me constituir o seu povo de predileção, zeloso na prática do bem. Gente, você está entendendo para que Jesus morreu por nós numa cruz? É uma entrega, é uma entrega, é uma entrega, é uma entrega de amor. Não somos dignos de tanto amor. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, versículo 25. O que está escrito aí? O qual foi entregue por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Diga comigo, entregue por causa dos meus pecados. Veja, entrega, 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 entrega. Cruz é entrega. Olha para quem está do seu lado e diga: se entregou por causa dos seus pecados. Catecismo da Igreja Católica: quem matou Jesus? Foram os judeus? Foram os meus pecados. Olha para quem está do seu lado e diga: quem matou Jesus foi você. E fui eu. Diga para ele: nós matamos Jesus. Entrega. Entrega de amor. Você está entendendo, sim ou não? Abra sua Bíblia. Eu vou acelerar agora os textos bíblicos, tá? Mas abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Se entregou por nossos pecados, para nos libertar da perversidade do mundo presente, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Se entregou por nossos pecados para nos libertar da perversidade deste mundo presente. Este mundo é perverso. E Jesus veio para nos libertar dele. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 22. Eis que agora Ele vos reconciliou pela morte de seu corpo humano. Pela morte do seu corpo humano, para que possais apresentar santos, imaculados, irrepreensíveis aos olhos do Pai. Eu estou trazendo passagens que estão provando para você que a morte de corpo é a entrega de um corpo. Não é um compadecimento de mente. Porque às vezes alguém liga para você e fala: amigo, eu estou sofrendo. E aí você fala: estou com você nessa. Está com você nada, ela está de um lado e você está de outro.
É um compadecimento só de mente, é um compadecimento só de oração, é um compadecimento só de pensamento, de sentimentos. Mas eu não estou dizendo que ele se compadeceu somente de pensamento, somente de sentimento. Ele compadeceu na carne. Sofreu a nossa vida. Foi em tudo semelhante a nós. 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de 5 a 6. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de 5 a 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem que se entregou como resgate por todos. Veja, a Bíblia é constante em dizer, ele se entregou. Amém. Está ficando clara essa entrega? Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Portanto, os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne e do sangue. Também ele participou, a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio. Aleluia. Você vai repetir bem forte isso comigo. Portanto, os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne e do mesmo sangue. Também ele participou, a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio. Aplauda essa palavra. Aleluia! O demônio foi destruído. Hebreus capítulo 7, versículo 27. Que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos pecados dos próprios, depois pelo pecado do povo. Por isso o fez uma só vez para sempre, oferecendo-se a si mesmo. Oferecendo-se a si mesmo. Veja, a cruz é o oferecimento de si mesmo. Esse é o nosso Deus, minha gente. É um Deus que não deu alguma coisa para nós, Ele deu-se a si mesmo. É por isso eu estou fazendo todo esse processo para você entender o que é Eucaristia. Eucaristia é o oferecimento de si mesmo. Não é alguma coisa que Deus está dando para nós, não é um presentinho que Deus está deixando no altar para nós. Não, Eucaristia é a entrega de si mesmo para nós. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Hebreus 10, 10. Foi em virtude desta vontade de Deus que temos sido santificados uma vez para sempre pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Diga comigo, temos sido santificados uma vez para sempre pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Veja, a entrega desse corpo causa a nossa santificação. Amém. Hebreus capítulo 10, versículo 20. Pelo caminho novo e vivo que nos abriu através do véu, isto é, o caminho de seu próprio corpo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Através do seu corpo Ele nos abriu um caminho novo.
Ele nos abriu um caminho novo, ou seja, nós que estávamos destinados ao céu, ao inferno, nós que estávamos destinados à perdição, agora através da entrega do seu corpo, Ele nos abriu um caminho novo, que se chama céu, que se chama paraíso, que se chama eternidade. Agora você pode ir para um caminho novo, graças à oblação do corpo de Jesus Cristo. Diga obrigado, Jesus. Gente, eu estou dizendo de um Deus que se encarnou. Isso já era suficiente para nós. Mas para não bastar isso, Ele ainda morreu numa cruz por nós. Isso já estava suficiente, sim ou não? Mas Ele foi ainda mais longe. Então primeiro, a entrega na encarnação. Segundo, a entrega do seu corpo na paixão. Terceiro, a entrega do seu corpo na Eucaristia. Nós vamos terminar essa pregação meditando sobre isso. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Lucas 22. Versículo de 7 a 13. Lucas 22, versículo 7. Raiou o dia dos pães sem fermento, em que se devia imolar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João dizendo: ide, preparai-nos a ceia da Páscoa. Perguntaram-lhe eles: onde queres que a preparemos? Ele respondeu: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando uma bilha de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao dono da casa: o mestre pergunta-te, onde está a sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará, no andar superior, uma grande sala mobiliada, e ali fazei os preparativos. Foram, pois, acharam tudo como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Por que eu li esse texto? Porque eu quero que você entenda que Jesus preparou a última ceia. Esse texto revela que é Jesus quem prepara, é Jesus quem faz os preparativos, é Jesus quem escolhe o lugar, porque para Ele o que vai acontecer agora é muito importante, é a instituição da Eucaristia. É a entrega do seu corpo no sacramento de amor. Então Ele prepara, Ele pensa, Ele fala: vai cá, faz aqui, faz isso, faz aquilo, em tal lugar. Ele preparou tudo. Lucas 22, 14 e 15. Chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa e com ele os apóstolos. Disse-lhes: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer. Pois eu vos digo, não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Veja, Jesus ele diz o quê? Eu desejei ardentemente isto. Eu desejei ardentemente este momento. E aí chegou o momento. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 26 a 28. Vinte e seis. Durante a refeição, leia comigo. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo. Veja, o que ele fez? Ele deu. Eucaristia é entrega.
Assim como entregou na encarnação, assim como entregou na paixão, agora está havendo uma entrega de amor. Eu desejei ardentemente comer essa ceia com vocês, então está havendo uma entrega. Ele deu. E o que ele disse depois? Tomai e comei, isto é o meu. Veja, meu irmão, minha irmã, agora ele está entregando o seu próprio corpo para nós. Isso é extraordinário. Aquele corpo que se encarnou, aquele corpo que Maria ficou com ele 9 meses no ventre, aquele corpo que ela envolveu com panos na manjedoura, aquele corpo que viveu com Nossa Senhora, o santo corpo de Cristo, aquele mesmo corpo, aquele corpo que se ofereceu no madeiro por nós, agora Ele está dizendo que Ele está entregando para nós. Quando Ele pega um pão, Ele está falando: isto é o meu corpo. O mesmo corpo. O mesmo corpo. Continua lendo o texto. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo o quê? Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado por muitos homens, em remissão dos pecados. Amado irmão e irmã, Ele entrega o seu corpo, Ele entrega o seu sangue. Aplauda essa palavra. Pode aplaudir forte. Hoje é Corpus Christi. Abra sua Bíblia em João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 55. João 6, 55. Diga comigo: pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Veja, é a carne dele, é o sangue dele para você. Amém? É uma carne oferecida, é um corpo oferecido. E eu termino essa pregação dizendo o seguinte: que Ele se entregou por nós, Ele entregou o seu corpo. Formaste-me um corpo, Pai. Então Ele se humilhou, Ele se rebaixou, Ele assumiu a nossa humanidade, Ele assumiu o nosso corpo, então entregou o corpo dele na encarnação, entregou o corpo dele na paixão, entregou o corpo dele na Eucaristia. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Levanta a mão aqui quem também tem corpo. Você tem corpo? Você tem corpo ou você é anjo? Ou você é uma alma penada que está aqui? Olha para quem está do seu lado e diga: você é anjo ou você é ser humano? Para você saber que é corpo, tem que tocar. Igual Tomé, toca para ver se a pessoa que está do seu lado é de carne e osso. Você é de carne e osso, sim ou não? Sim. A pergunta que eu faço e termino essa pregação é o seguinte: se Ele entregou o seu corpo por nós, será que eu e você agora pode entregar o nosso corpo para Ele? Olha que bonito isso, a oblação do corpo de Cristo com a oblação do nosso corpo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 1.
Eu vos exorto, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes o quê? Os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Olha o que a carta aos Romanos está nos dizendo, que nós somos convidados a fazer uma oferta do nosso corpo em sacrifício vivo. Diga comigo: oferecer os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, é este o vosso culto espiritual. Então a Bíblia está dizendo que o maior culto espiritual que eu posso oferecer a Deus é oferecer a minha própria vida, é oferecer o meu próprio corpo. Meu Deus, é isso que eu preciso. Gálatas capítulo 2, versículo 20. O que é oferecer esse corpo? O que é oferecer esse corpo? Eu pergunto, levanta a mão quem quer oferecer o seu corpo a Deus. Levanta a mão e diga que quem quer oferecer o seu corpo a Deus. Quem quer oferecer o seu corpo a Deus? Eu quero ver agora se você quer. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu vivo, mas já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Veja, a minha vida presente na carne, eu a vivo na fé. Então é isso que é a entrega do seu corpo. É você fazer da sua vida da carne uma vida para o Filho de Deus. Porque assim como Cristo viveu na carne por você, agora chegou a tua vez de fazer da sua vida na carne uma vida por Ele. Isso é Eucaristia, minha gente. Isso é Eucaristia. Não adiantaria a gente só ficar comungando e viver por este mundo. Não adianta a gente só comungar e viver por pecado. Não adiantou nada. Isso é Eucaristia. Quando eu entendo que Ele se entregou por mim, e agora chegou minha vez de se entregar por Ele, de ofertar o meu corpo para Ele. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Eu pergunto mais uma vez: quem aqui quer ofertar o seu corpo a Jesus Cristo? Eu quero ver agora, Gálatas capítulo 5, versículo 24. Diga comigo bem forte: os que são de Jesus Cristo. Mais forte: os que são de Jesus Cristo. Você é de Jesus Cristo? Os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Entregar o corpo é crucificar. Se você quer entregar o teu corpo para Jesus, isso significa que a partir de hoje você está crucificado para este mundo. Você está crucificado para o pecado. Para o pecado você está morto, e para Deus você está vivo. Para o pecado você está morto, e para Deus você está vivo. Isto é a crucifixão. Isso é a entrega. Isso é a entrega da tua carne. Isso é a entrega do teu corpo. Eu não entrego mais meu corpo para masturbação. Eu não entrego meu corpo para idolatria. Eu não entrego meu corpo para pornografia. Eu não entrego meu corpo para adultério. Eu não entrego meu corpo para mentira, para o roubo, para o engano, para o pecado, para a briga. Eu entrego meu corpo somente para Deus. Eu crucifiquei minha carne com as suas paixões. Isso é Eucaristia. Isso é Eucaristia. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 31. Nós vamos entender que essa entrega tem que ser diária. Cada dia, irmãos, exponho minha morte, tão certo que vós sois a minha glória em Jesus Cristo. Diga comigo: a cada dia, irmãos,
Eu exponho minha morte. Então essa tua entrega tem que ser diária. Veja, todo dia tem missa, todo dia tem entrega de Cristo por nós. É uma entrega diária. A minha entrega a Jesus Cristo tem que ser diária. Amém? Vai ficando em pé. 2 Coríntios capítulo 4. Eu termino com essa palavra. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 10 a 11. Entrega do seu próprio corpo. Então, resumindo mais uma vez, ele entregou o seu corpo na encarnação, ele entregou o seu corpo na paixão, ele entregou o seu corpo na Eucaristia. Agora eu preciso também entregar o meu próprio corpo a Jesus Cristo, amém? Agora tem um detalhe que você não pode esquecer: entregar o corpo é crucificar a carne, amém? Portanto é morte. Entrega é morte, é morrer para si mesmo, é uma oferta de si mesmo. Mas olha o que está escrito aí em 2 Coríntios 4, versículo 10: trazemos sempre em nossos corpos os traços da morte de Jesus. Diga comigo: trazemos sempre em nossos corpos os traços da morte de Jesus. Os traços da morte de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Estando embora vivos, somos toda hora entregues à morte por causa de Jesus. Somos toda hora entregues à morte por causa de Jesus. Para que também a vida de Jesus apareça em nossa carne mortal. A vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Assim em nós opera a morte, e em vós a vida. O que eu estou querendo dizer? Se você entregar o teu corpo como ele se entregou por você, na tua carne vai operar a morte, mas no teu espírito vai operar a vida. Em você vai operar a morte, mas com quem se deparar com você, você vai levar vida. A morte de Jesus vai estar dentro de você, mas a vida vai se manifestar dentro de você. Ou seja, é uma entrega que não gera morte, é uma entrega que gera vida. Amém? Aleluia. Pode aplaudir o corpo de Deus. Viva o santíssimo corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E diga comigo bem alto, mais alto que você pode: Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado por sua entrega de amor. Obrigado por sua entrega de amor. A partir de hoje, eu quero viver a Eucaristia na minha vida. Também entregarei este meu corpo. Para ti. Amém. Amém.